Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a este estudo sobre as metas do PNE. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o que são metas, sobre como que estão mais ou menos agrupadas as metas, dividido em 10 diretrizes vezes 20 metas e 256 estratégias, ok? Hoje nós vamos ver as metas e as estratégias. Aliás, a partir de hoje nós vamos ver conjuntamente as metas e estratégias, porque cada meta tem as suas estratégias. O que vão ser as estratégias? São os caminhos para alcançar determinado objetivo, ou seja, determinada meta. Dessa forma, eu fiz aqui para você essa organização. Olha, as metas do PNE, nós podemos dividi-la em 4 blocos, não contiguamente, né? Então, por exemplo, nós temos as metas que são chamadas metas estruturais. São metas que visam garantir o mínimo de estrutura para que a educação básica funcione, como financiamento, como estrutura física e por aí vai, né? Fazem parte desse bloco as metas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, ok? O segundo tipo de metas são as metas que vão falar sobre igualdade e diversidade. Nessas metas, você vai ver muito no texto presente demais sobre o objetivo que é diminuir a desigualdade e aumentar a diversidade na escola. São notadamente as metas 4 e 8. Depois nós vamos ver aquelas metas que vão falar sobre profissionais da educação aí, ó. Nós fomos tocados aí, né, no PNE, né? São as metas 15, 16, 17 e 18. Vai falar sobre jornada de trabalho, vai falar sobre formação continuada, vai falar sobre a necessidade de um piso salarial e por aí vai. E nós vamos ter, por último, as metas do ensino superior. Essas metas visam resguardar a qualidade do ensino superior, bem como a ampliação do ensino superior público. São as metas 12, 13 e 14. Ok? Então vamos lá para a nossa primeira meta, a meta 1 do Plano Nacional de Educação, né? Metas estruturais, ok? Meta 1 do PNE. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE, né? Quero lembrar que o PNE de 2014 tem vigência até 2024, né? O último PNE. Então veja bem, é, essa meta ela visava a universalização da educação infantil. Veja a diferença, hein? Tome muito cuidado, que é a universalização da educação infantil na pré-escola. Por quê? Na pré-escola, na faixa a partir dos 14 aos 5 anos, desculpa, dos 4 aos 5 anos, é que a gente tem a obrigatoriedade de que o aluno seja matriculado e frequente. Já na faixa do 0 até os 3 anos, não há essa obrigatoriedade. Por isso, aqui nessa meta, vai falar o quê? Nós vamos universalizar a, a educação infantil na pré-escola, ou seja, dos 4 aos 5 anos, isso aí vai ser universalizado. A gente considera que uma política pública está universalizada quando ela atinge mais que 85% do seu público-alvo, ok? Agora, das crianças de 0 até 3 anos, nós vamos falar o quê? Em ampliar o atendimento. Porque entende-se que o Estado pode fazer pouco, né?
que aí é obrigação dos pais, ou é direito deles, por exemplo, não mandar os seus filhos para a escola e querer educá-los aí, né, nessa faixa do 0 aos 3 anos, ok? Para alcançar essa meta, quais são as estratégias que vão ser lançadas, né? Primeiramente, definir em regime de colaboração entre Uniões, Estados, Distrito Federal e municípios metas de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil segundo o padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais. Ou seja, é, cada estado ou cada município tem lá uma meta do quanto tem que expandir por ano a sua oferta de educação infantil, tanto de pré-escola quanto de creche. Porém, não é ampliar de qualquer jeito, não é sair colocando educação infantil debaixo do telhado da escola. É dentro de um padrão de qualidade, ok? Garantir que ao final da vigência do PNE seja inferior a 10% a diferença entre taxas de frequência à educação infantil das crianças até 3 anos oriunda do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo. O que o PNE visa aqui? Garantir que as crianças de baixa renda, ou seja, das famílias, né, de baixa renda, elas tenham a infrequência reduzida a 10% da carga horária do ano letivo. Né? Por quê? Como a gente já falou, creche tem muito uma característica de cuidado. Né? A LDB fala que não dissocia-se o educar do cuidar. Né? Então, esse cuidado, ele também passa pela perspectiva da proteção social. É ali que a criança está alimentada, que a criança está afastada das ruas. Então, por isso que nessa estratégia é garantir que a infrequência, né, seja inferior a 10%, né, da carga horária, sobretudo entre essas crianças que estão na faixa de renda aí, cujas famílias estão na faixa de renda aí de até 5, né, salários mínimos, ok? 1.3. Realizar periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta, né? Cada ente federado realiza, né, aí em regime de colaboração, ou seja, juntos, né, a demanda de creche, né, daquele território ou daquele município, né? Então, assim, a partir dessas demandas é que nós construímos a política pública. Lá está falando, né, lá no, que a gente leu no artigo 5º, se eu não me engano, está dizendo, né, que o IBGE, por exemplo, ele é o responsável pelo levantamento de dados demográficos, né? E a partir desses dados é que são construídas as políticas públicas. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, estratégia 1.4, normas e procedimentos e prazos para a definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches, né? Também nesse sentido de levantar demanda mesmo, né? E de repensar por quais instrumentos nós levantaremos essas demandas, né? Construir esses instrumentos. Manter e ampliar, estratégia 1.5, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, Programa Nacional de Construção e Reestruturação de Escola, bem como de aquisição de equipamentos, visando a expansão, a melhoria da rede física das escolas públicas de educação infantil. Então, aqui também a gente vai ver essa meta de garantir a estrutura, né, para a educação infantil. Lembrando que a gente não pode pensar a educação infantil como pensa o restante da educação básica.
Educação infantil tem muitas especificidades, necessita equipamentos, material pedagógico e estruturas diferenciadas para que ela se faça de forma eficaz. Implantar até o segundo ano de vigência desse plano, a avaliação da educação infantil a ser realizada a cada 2 anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a estrutura física do quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, as situações de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes. Mais uma vez, ou seja, este plano está visando o quê? Trazer uma estrutura física, né? Como quer esse primeiro bloco de metas. Uma estrutura física aqui para quem? Para as escolas de educação infantil. Estratégia 1.7. Articular a oferta e matrícula gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área da educação, com a expansão da oferta da rede escolar pública. Aqui está visando garantir o quê? Ora, os municípios, no caso, que são o ente federado responsável pela educação infantil diretamente, né? Eles têm que expandir as suas redes. Porém, eles também podem fazer convênios. Convênio o quê? Eu pego uma creche particular e eu pago aquela creche particular um valor X por aluno e aquela creche desenvolve as atividades pedagógicas e o cuidado com aquele aluno ou aluna, né? Agora, o que acontece aqui? O que está garantindo é que esse processo de articulação, ele não impeça a articulação da rede própria. Então, o município não pode falar, então vou deixar só por conta das conveniadas. Não, tem que ir junto a esse processo de conveniamento, fazendo a articulação da rede própria, tá bom? Promover a formação inicial e continuada dos profissionais de educação infantil, garantindo progressivamente o atendimento por profissionais com formação superior, né? Também essa meta, né? A formação continuada daqueles que estão ali e, sobretudo, garantir que os novos que vão estar, que os que estão por vir, que eles tenham formação superior, né? Para exercerem atividades na educação infantil. Isso é porque a legislação está querendo cada vez mais induzir a compreensão de que educação infantil não é uma etapa somente de cuidado, é uma etapa também de educar, né? E que essas duas realidades, elas são inseparáveis. Meta 1.9. Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos, propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem, às teorias educacionais no atendimento à população de 0 a 5 anos. Aí, o que o legislador está querendo? Trazer a universidade para dentro da escola. No sentido de perguntar em que a universidade pode contribuir com a educação infantil. Então, vamos trazer os núcleos de pesquisa, né, os cursos de formação para dentro da educação infantil, para que com isso aumente-se a qualidade dos profissionais da educação infantil, bem como a qualidade da própria educação infantil. 1.10. Fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas e na educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a manutenção de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantindo consulta prévia e informada. Ou seja, as comunidades tradicionais, elas têm direito de ter educação infantil e as outras etapas também nos seus territórios, para que essa prática educativa leve em consideração as características próprias dos seus territórios, né? Então, tem que fazer um redimensionamento, redistribuição de crianças, para que as escolas permaneçam prioritariamente
nos territórios das comunidades tradicionais. 1.11, estratégia 1.11. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado, complementar e suplementar aos alunos e alunas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue a crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica. Aqui nós estamos falando de educação inclusiva. A educação infantil tem que também ser atendida pelos profissionais de educação inclusiva, né? Qual é o público da educação inclusiva? Pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. São esses os três públicos da educação inclusiva. Esse público também está na educação infantil, ainda mais agora, esse período pós-pandemia, né? E a gente tem que fazer esse atendimento para garantir a questão da transversalidade da educação inclusiva. E também o ensino bilíngue, né? Ou seja, intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, para aquelas crianças que forem surdo-mudas ou cego-surdas, né? E por aí vai, ok? Implementar em caráter complementar programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e ciência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade. A creche, né, por mais que a gente queira superar o caráter assistencialista da creche, ele também não vai ser perdido. Então, tem que haver uma articulação, sim, né, com as áreas sociais, com as áreas da saúde, né, em relação às creches, para garantir uma assistência completa a essas crianças. 1.13. Preservar as especialidades de educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendam parâmetros nacionais de qualidade e a circulação e articulação com a etapa escolar vigente, visando ao ingresso do aluno de 6 anos de idade no ensino fundamental. Então, ou seja, a educação infantil ela tem que estar articulada com o ensino fundamental, não pode ser estanque. As escolas de educação infantil e as escolas de ensino fundamental, né, no caso as que vão oferecer o ensino fundamental 1, o primeiro aninho, ela tem que ter articulação, tem que estar em constante comunicação. Então, o aluno foi para outra escola, ele vai junto dele todo o histórico escolar, vai junto dele, no caso, o PDI, por exemplo, se ele for um aluno com deficiência, vai junto dele todas as informações necessárias para que ele possa se desenvolver na escola em que ele vai na etapa subseguinte. Por isso tem que haver uma articulação. E também aqui fala nessa estratégia que as redes elas têm que preservar as especificidades da educação infantil na sua organização, né? Ou seja, eu não posso colocar educação infantil em qualquer lugar. Eu não posso colocar educação infantil junto com o ensino fundamental e com o médio, que acontece. Eu não posso. Eu tenho que entender que a educação infantil tem as suas especificidades e elas têm que ser atendidas da melhor forma possível. 1.14. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças da educação infantil, em especial dos beneficiários dos programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias, com os órgãos públicos, ciência social, saúde e proteção à infância, né? Aqui está falando a questão do acompanhamento, né, de crianças em situação de vulnerabilidade social, que é obrigação da escola,
ok? Então vai aparecer uma questão, a escola tem que fazer, informar a frequência de alunos que são acompanhados por programas sociais? Sim, a escola tem que oferecer, fornecer essa informação aos órgãos competentes, tá? Promover busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de 3 anos? Sim, né? 3 anos é oferta. A família pode mandar a criança ou não. Agora, a partir de 4 anos, a escola tem que fazer a busca ativa, né? Ou seja, não esperar somente que o pai traga a demanda para a escola. A escola tem que buscar na comunidade, né, essas crianças e oferecer para elas a matrícula a partir de 4 anos de idade. E mesmo antes, só que antes dos 4 anos, respeita a família e o direito da família de educar sua criança em casa. A partir dos 4 anos, não, já é obrigatório. Estratégia 1.16. O Distrito Federal e municípios, com colaboração da União e dos Estados, realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches, pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento, né? Ano após ano, municípios vão publicar a demanda por educação infantil e a demanda por territórios, por bairros, né? No caso dos municípios. Por quê? Porque não adianta que eu tenha a construção da escola em um bairro que não tem demanda, né? Então eu tenho que buscar a demanda desse bairro. Ah, mas você tem como fazer isso por meio de moradores? Nem sempre, nem sempre. Não raramente as mães, pais responsáveis matriculam a criança não no bairro onde mora, mas matriculam perto de onde trabalham. Porque aí já chega, põe a criança na creche e vai para o trabalho. Sai do trabalho, pega a criança na creche e vai para casa. Então, essa demanda e essa flexibilidade, né, no sentido do deslocamento da criança, né, de ela não ser obrigada a estudar no seu próprio bairro de origem, é muito importante para que possa se atender à demanda. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos, conforme estabelecido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Educação integral e educação infantil, muito, muito importante, né? Para que a criança possa ter um ensino integral, para que o pai, a mãe, o responsável que trabalham possa deixar a criança em lugar seguro. Meta, aí eu fiz para você aqui, né? Esse quadrinho aqui, síntese das metas da meta 1 do PNE e das suas estratégias. Então, quais são as palavras ou frases ou termos-chave que vão aparecer nas estratégias? Acesso e permanência, né? Quando fala lá na meta, por exemplo, que a gente tem que fazer a busca ativa. Isso é garantir a permanência da criança, né? E é garantir também o acesso, trazendo aquela criança que a mãe e o pai não trouxe ainda para dentro da escola. Ampliação da educação infantil, ampliação da oferta, ou seja, da quantidade de escolas que oferecem, e mais também ampliação do tempo, né? A ideia é que toda a educação infantil seja em tempo integral, né? A avaliação de qualidade, né? Implantar a educação infantil com avaliação de qualidade a partir dos indicadores estabelecidos pelo governo federal, né? Isso é muito importante. Educação integral, como a gente já falou aqui, levantamento de demanda da educação infantil. Vocês veem que estados e municípios vão fazer em conformidade, em colaboração com a União, desculpa, Distrito Federal e municípios vão fazer em colaboração com a União e os estados o levantamento de demanda da educação infantil nos territórios, né? Isso aí é muito importante. E por último, sobre educação indígena e quilombola, nós vimos o quê? Que as escolas de populações tradicionais, aqui fala notadamente indígena e quilombola,
elas têm que permanecer nos territórios para garantir dessa maneira que aqueles territórios sejam respeitados no processo educativo. Ufa! Deu para entender? Aqui as metas. Foca aqui quando você for estudar nesse último quadro síntese, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Não se esqueça, dê o seu joinha, tá bom? Compartilhe aqui esse estudo com seus amigos, seus inimigos, amigas e inimigas, né? Os inimigos é o que eu falo sempre, né? Para deixar de encher o saco, estudar e cuidar da vida deles, tá bom? Se inscreve no canal, aperte seu sininho, tá bom? E me responda aqui uma pergunta nos comentários. Essas metas, elas foram já alcançadas na escola de educação infantil do seu bairro? Ou qual delas você acha que ainda falta alcançar? Desculpa, essas estratégias já foram lançadas aí nas escolas do seu bairro? Qual ainda falta por lançar? Tá bom? Aquele abraço, fica com Deus. Até, professor Cláudio, professor do Fim do Mundo.